Como é que pode chorar? Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você sobre a designação dessa semana aqui no Vem Segue-me na Prática. E essa semana a gente está estudando Moisés 7. E para mim, é um dos capítulos mais fortes das Escrituras, assim, que nos leva a ponderar muito sobre como é que é o nosso Pai Celestial. E é um dos capítulos mais tocantes na minha vida, assim como o terceiro Nef 17 são dois capítulos que, assim, das Escrituras que me tocam profundamente como pessoa. E eu sou muito grato a Deus por ter esta bênção de entender um pouquinho sobre isso. Sobre esses dois capítulos, né? Mas entendo muito pouco. Queria poder entender mais, mas é uma busca contínua de cada um, né? E minha especificamente, de poder entender essas escrituras. Mas eu queria falar hoje sobre Moisés 7, e vou citar, obviamente, também o capítulo 17 de terceiro Nef, para que a gente possa entender um pouquinho essa pergunta, né? Por que choras? Como Enoque perguntou para o nosso Pai Celestial, ali para Cristo, naquele momento que eles estavam tendo, aquela conversa com o Senhor. E eu queria ler alguns versículos e vou parando e a gente vai conversando sobre isso, né? No começo, então, lá no versículo 28, na verdade, aconteceu então que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. Porque ali o que estava acontecendo era que o Senhor tinha chamado Enoque, e aí ele mostrou muitas coisas para ele, e mostrou o que iria acontecer no futuro dele, né? Porque ele teria um descendente que se chamaria Noé, que construiria uma arca, haveria o dilúvio. Então o Pai Celestial estava mostrando para ele, né, para Enoque, tudo o que ia acontecer. E assim, obviamente que foi uma coisa dolorosa, tanto para o Senhor quanto para Enoque, ver a sua posteridade, né, ali em iniquidade. Mas não foi só coisa triste, né? A gente vai aprender aqui hoje que também tem alegria no meio disso tudo. Então Deus olhou o restante do povo e chorou, e Enoque então prestou testemunho disso, né? E Enoque disse assim: como é que os céus choram e derramam suas lágrimas como a chuva sobre as montanhas? Eu fiquei pensando sobre essa forma de se expressar ali de Enoque, né? Ele está dizendo: Senhor, como é que o Senhor pode chorar, né? Como as chuvas caem sobre as montanhas. Eu fiquei pensando o seguinte: bom, como é que seria esse tipo de choro, né, de lágrimas? Aqui Enoque não está dizendo que estava chovendo. Não é nada disso. A gente pode ler assim e pensar: não, então estava chovendo, é como se o Senhor estivesse chorando e derramando suas lágrimas. Não é isso. Ele está dizendo que o Senhor estava chorando, parecido como uma chuva que cai sobre as montanhas. E eu fiquei pensando nessa expressão, nessa frase. E eu acho, assim, né, no meu modo de entender, que o Pai Celestial estava derramando muitas lágrimas, né, de tristeza por tudo que estava acontecendo ali com o seu povo. E aí Enoque falou: mas Senhor, como é que o Senhor pode chorar? Né? Como é que o Senhor é santo, o Senhor é de eternidade para toda eternidade, o Senhor é justo, é misericordioso, bondoso. Então Enoque foi exaltando, né, o Pai, tentando consolar o Pai, talvez, né? Não, Pai, puxa, mas o Senhor, por que o Senhor vai chorar? O Senhor tem tantas coisas, né, na sua vida e tudo mais, o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, enfim. E aí o Senhor disse para Enoque, aqui no versículo 32, que é algo assim também que me toca muito. Ele disse: olha estes teus irmãos,
Então, o Senhor estava mostrando para Enoque, olha esses teus irmãos aí. Eles são a obra de minhas próprias mãos. E eu dei-lhes seu conhecimento no dia em que os criei. E no jardim do Éden dei ao homem o seu arbítrio. E a teus irmãos disse eu, e também dei, e a teus irmãos disse, e eu, e também dei, mandamento que se amassem uns aos outros, e que escolhessem a mim, seu pai. Mas eis que eles não têm afeição, e odeiam o seu próprio sangue. Isso aqui é muito triste, né, de ouvir, claro, essa manifestação de dor, de angústia, né, do nosso Pai Celestial. Mas ele está dizendo, puxa, mas eles são... Aí Enoque, né, falou, não, porque o senhor está chorando, né? O senhor não tem motivo para chorar, né? Enoque quis dizer. E o senhor falou assim, não, eu tenho motivo para chorar. O motivo pelo qual eu choro é porque esses são meus filhos. Eu criei cada um deles individualmente. Vai ser difícil falar aqui nesse vídeo sem chorar, né? Então, o senhor estava triste porque ele não queria perder nenhum dos seus filhos, obviamente, claro, né? Mas existe o arbítrio, e o arbítrio existe para que nós possamos escolher seguir ou não o Senhor. E é óbvio que aqueles que escolhem não seguir ao Senhor, ele sofre, ele chora. Então, diz assim, né? Mas eis que seus pecados cairão sobre a cabeça de seus pais. Satanás será seu pai e a angústia seu destino. E todo o céu chorará sobre eles. Sim, toda a obra de minhas mãos. Portanto, não deverão os céus chorar vendo que eles sofrerão? Olha isso, né? Eu fiquei pensando nessas frases. O Pai Celestial está dizendo assim, poxa, mas eu não tenho que chorar? Eu não tenho que chorar diante do sofrimento deles? Então, o Pai Celestial estava preocupado com o sofrimento dos seus filhos. Então, a angústia que ele sentia e sente ainda hoje, tenho certeza, por cada um de nós que pecamos, que nos afastamos dele, ele chora. Ele chora. Então, mas e por que ele chora? Porque ele não quer que a gente sofra. Simples assim. No 38 ele diz, mas eis que estes que teus olhos contemplam perecerão nos dilúvios, e eis que os encarcerarei, uma prisão preparei para eles. O Senhor mostra, então, Noé, mostra o dilúvio, e a terra seria totalmente limpa, né? Porque é interessante notar aqui nesse capítulo, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui no capítulo também fala que a natureza sofreu. A própria terra se angustiou com os pecados dos homens e falou, Senhor, até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou suportar a iniquidade sobre mim? E aí então o Senhor providenciou o dilúvio. Mas é interessante que tudo isso é obra de amor, não é... O fato de acontecer o dilúvio não é algo, não foi o Senhor vai castigar o povo, o Senhor vai eliminar tudo e está todo mundo perdido, está todo mundo, esses aí já eram. Não foi assim que ele pensou. Não foi assim que ele planejou. Obviamente que o Pai Celestial sabia que muitos de nós iríamos sofrer, pecar, enfim. Mas, por causa da expiação de Cristo, o Senhor providenciou 3 graus de glória. Então, Joseph Smith falou que o celestial é um lugar muito bom. Então, mesmo aqueles que vão para o teleste, e aí o terrestre é um lugar muito melhor ainda do que o teleste, e o celeste é ainda superior, extremamente superior aos dois, mas o Senhor providenciou lugares para que seus filhos fossem ficar. Então ele fala aqui que ele preparou uma prisão. Então, enquanto os da época de Noé
morreram, aqueles que morreram no dilúvio, eles foram para a prisão espiritual, por causa da iniquidade deles. E lá na prisão espiritual, a gente sabe que eles iam ficar aguardando até o momento em que Cristo, quando ele morre aqui na Terra, isso muito tempo depois, né, do dilúvio, quando Cristo, então, ele morre, ele vai para o mundo espiritual e lá ele organiza todo o trabalho missionário e envia missionários para pregar para essas pessoas, para tirá-los da prisão. Olha que interessante, para ajudá-los, para ensinar o evangelho para eles, e quem sabe eles se arrependiam, enfim. O Senhor vai julgar cada um, a gente não sabe, cada pessoa vai ser julgada, e conforme as suas obras, seus pensamentos, seus desejos, as suas palavras, nós vamos ser julgados por tudo isso. E aí então cada um vai para o lugar onde merecer, conforme as suas obras. Ele fala quando acontece o dilúvio, né? Olha o que ele diz aqui no 39. Essa escritura é muito poderosa também. Diz assim: e aquele que escolhi implorou diante de minha face. Portanto, ele sofre pelos pecados deles, desde que se arrependa no dia em que o meu espírito voltar para mim. E até esse dia, eles estarão em tormento. É até difícil de falar, né? Mas olha Cristo aqui agindo como um advogado, né? Em nosso favor, né? Então, Cristo implorou diante da face do Pai, né? Porque Cristo também já sofria pelos pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Então, quando eu fico pensando, sabe, sobre esse sofrimento, todas essas angústias, em que Cristo e o Pai Celestial, eles sofreram antes, sofrem hoje e ainda vão continuar sofrendo por nossa causa. Então eu fico pensando, sabe, muitas vezes em que nós precisamos minimizar o sofrimento e a angústia do nosso Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Minimizar, obedecendo aos mandamentos, se arrependendo todos os dias. Nós precisamos minimizar o sofrimento deles, porque, de fato, eles absolutamente não merecem sofrer. E eles sofrem ainda por nossa causa, por sua causa, por minha causa, por causa de todos aqueles por todos os seus filhos, né? Porque a gente não é perfeito, a gente comete erros, mas se nós estamos nos esforçando em guardar os mandamentos, estamos buscando nos aproximar cada vez mais deles, esse sofrimento é minimizado, com certeza. Porque Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E a gente precisa amar a eles, amá-los, demonstrar, porque o amor que eles têm por nós é absolutamente gigantesco e imensurável. Seu amor, sua misericórdia, sua paciência. Bom, então, Cristo implorou ao Pai, né, diante da face do Pai, para que eles, né, ao se arrependerem, o Senhor pudesse perdoá-los. Mas até então, todos esses filhos estariam no mundo espiritual em tormento, até Cristo morrer e ir para o mundo espiritual. E aí o Senhor diz: por esse motivo, pois, chorarão os céus, sim, toda a obra de minhas mãos. Então, não só os céus choraram. Então, o que tem lá no céu? No céu tem não só apenas nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, tem nossa família lá, a gente, enfim, tem espíritos lá que ainda não nasceram, tem anjos, tem... não sei tudo que tem no céu, mas ele está dizendo que os céus choraram, e aí ele fala: e todas as obras de minhas mãos, ou seja, toda a natureza, como falei, a terra, tudo, a natureza sofreu e ainda sofre por nossa causa. O dilúvio aconteceu para que pudesse haver uma limpeza na terra e que a natureza se sentisse mais aliviada de tanto pecado sobre a terra, de tanta iniquidade.
E mais isso, depois do dilúvio, começou a voltar, né, os pecados, e até hoje a gente sabe do sofrimento, dos pecados, e cada vez a iniquidade está aumentando, 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 e a terra continua sofrendo, mas ela vai ter a morte dela, quer dizer, ela vai ter uma, vamos dizer assim, ela vai passar pelo fogo, né, que o dilúvio foi o batismo da terra, quando Cristo voltar vai ser uma representação do Espírito Santo, que a terra vai ser destruída por fogo, e aí vão se passar mais 1000 anos. Então, a terra, 1000 anos de santidade na terra, né? E depois, então, a terra vai morrer no final do milênio e ela vai ressurgir como um reino celestial. Eu estou falando de terra, mas eu estou falando de toda a natureza, né? De todas as coisas que o Senhor criou. Tudo vai se fazer novo depois. Mas até então, nós estamos aí numa busca de nos preparar para encontrar com Deus. E a gente deve se esforçar ao máximo para herdar a exaltação, que é o que o Senhor deseja de nós. E Enoque, no versículo 41, quando o Senhor mostra tudo aquilo para ele, Enoque também chora. Ele se angustiou também, quando ele contemplou a iniquidade, ele chorou, porque muitas daquelas pessoas eram da família dele, eram descendentes dele, né? Mas eram filhos do Pai Celestial. Um profeta de Deus, ele é um profeta de todo o povo, do mundo inteiro. Então, o presidente Oaks, hoje, ele é o profeta da terra, não é o profeta só dos membros da igreja. Então, ele também sofre, e ele conta que ele sofria muito, e ele começou a chorar, Enoque, também, quando ele viu. Então, nesse momento aqui, quando Enoque chora, então ele veja que no começo, né, ele perguntou para o Senhor, por que o Senhor está chorando, né? E aí o Senhor explica para ele. Aí ele começa a entender por que o pai estava chorando. Porque quando ele começa a ver tudo o que o Senhor está mostrando para ele, ele também chora. Ele também se angustiou pelo povo. E aí então a gente entende que isso foi uma coisa terrível, né, e tudo mais. Mas nosso Pai Celestial, ele é um homem de santidade, é um homem puro e tão amoroso, que ele então disse, né, portanto, Enoque viu, né, que Noé, né, construiu a arca e que o Senhor sorriu diante dela. Então o Senhor ficou feliz, né? Noé construiu a arca, né, e segurou em sua própria mão. Mas sobre o restante dos iníquos vieram as enchentes e tragaram-nos. E aí então a gente pensa, nossa, que tristeza. Realmente é muito triste ver todos eles ali, naquela situação. Mas, por causa da expiação de Cristo, essas pessoas ainda teriam uma chance de ir para um lugar bom. Tudo bem que eles foram para o mundo espiritual, eles ficaram na prisão, lá num tormento, né? Que a gente não entende bem como é, mas é um tormento, é um sofrimento, até que Cristo morresse, fosse lá, e aí o evangelho foi pregado para eles, ainda deve estar sendo pregado, eu não sei. Estou dizendo para aquele povo lá da época de Enoque. Mas o Senhor ficou feliz porque eles teriam uma nova chance, entende? Então, quando Enoque viu isso, ficou com a alma amargurada e chorou por seus irmãos. E disse aos céus, recusar-me-ei a ser consolado. Mas o Senhor disse a Enoque, anima-te e alegra-te e olha. Então, o Senhor sorriu e aí Enoque acho que não entendeu bem, né? Como assim? Agora o Senhor está feliz, né? O Senhor está feliz. Então, porque ele foi mostrando o que ia acontecer. Que a terra seria limpa de novo. E que o Senhor preservou 8 almas. E diversos, né, animais. E aí a terra foi totalmente limpa. E aí uma nova oportunidade surgiu. Então ele consolou Enoque, né, agora. Calma, né, fica bem, anima-te, alegra-te. E aconteceu que Enoque olhou, e a partir de Noé ele viu todas as famílias da terra, e clamou ao Senhor, dizendo,
Quando chegará o dia do Senhor? Quando se derramará o sangue do justo para que todos os que choram sejam santificados e tenham a vida eterna? Então aí Enoque falou, eu tenho que estar feliz, realmente eu tenho que estar feliz, porque... E aí ele pergunta, pai, mas quando? Quando que eu vou ver o filho? Quando que ele virá aqui na terra e que ele vai morrer pelos nossos pecados? Quando que isso vai acontecer? E aí então, eu estou aqui falando disso, mas olha que entrevista, olha que, não é bem uma entrevista, né? Mas olha que conversa maravilhosa Enoque teve com o pai. O pai mostrando as coisas para ele perguntando, ele chorando, ele tentando consolar Deus. E aí o Senhor consola ele, anima ele, né? Então é uma conversa extraordinária que ele teve com o pai. E aí, então Enoque pergunta, quando é que Cristo virá, né? E aí o Senhor falou, no meridiano dos tempos, né? Onde vai ter muita iniquidade e tudo mais. E aí então, eis que Enoque viu o dia da vinda. Eu fico imaginando, né? Quantos anos, né, antes Enoque viu que Cristo viria à Terra. E aí então, quando ele vê isso, né, o Filho do Homem na carne, a sua alma rejubilou-se, dizendo, o justo é levantado e o cordeiro morto, desde a fundação do mundo. E pela fé eu estou no seio do Pai, e eis que Sião está comigo. Então ele ficou tão feliz, né, Enoque, ele falou, puxa, que alegria poder sentir, ver, né, o Salvador, e ver o Salvador se sacrificar, e por causa da expiação dele, todo mundo tem uma nova chance. Né? Como falei num dos meus vídeos, a gente tem um livro em branco, as páginas agora daqui para frente, né? Depois da expiação, óbvio, mas ainda hoje, né, em cada uma de nossas vidas, nós temos páginas em branco daqui para frente, desse minuto para frente, o seu livro tem páginas em branco. Então escreva nele coisas que vão te levar de volta à presença do Pai. E isso, por que as páginas estão em branco? Por causa da expiação de Cristo. Se não fosse pela expiação de Cristo, as páginas do seu livro já teria lá condenação eterna. Mas por causa do Salvador, essas páginas estão em branco. E é você que escreve a sua história daqui para frente. Você que escreve a sua jornada. Mas, falando então, eu queria citar aqui agora o capítulo 17 de Terceiro Nef, eu quero falar desse choro, dessa angústia, porque aqui a gente estava vendo o Pai chorando, Cristo também intercedendo por nós, Enoque chorando, é bastante choro, é bastante angústia, porque pelas iniquidades. E aí aqui nas Américas, quando Cristo veio, ele já tinha ressuscitado, e ele teve um momento ali com o povo, e ele viu que as pessoas que estavam ali, 2.500 almas aproximadamente, estavam ali com ele, e eles queriam ser curados, ele os curou, ele os abençoou, e foi um momento extraordinário. Mas teve um momento que me toca profundamente, que diz assim, no versículo 14, mais especificamente, e aconteceu que depois de terem todos ajoelhado no chão, Jesus gemeu em seu íntimo. E aí eu fiquei, gemeu em seu íntimo, ou seja, ele sentiu dor. Como que a gente sabe que ele sentiu dor? Que ele diz assim, Pai, estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. Ele já tinha feito a expiação, ele já tinha sofrido tudo que ele passou lá, que a gente sabe do seu sofrimento no Getsemane, na cruz, tudo que aconteceu com ele foi traído, odiado, ele foi abandonado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, enfim, humilhado de todas as formas.
ele é o rei dos céus, o criador de todas as coisas, teve que passar por tudo isso, mas ele está dizendo aqui que depois ele já estava ressuscitado, né? Já era ressurreto, mas ele está dizendo que ele ainda se angustia, e ele se angustiou pela iniquidade do povo. Então eu fico pensando que até hoje, com certeza, o Senhor se angustia. Por isso que eu disse no começo do vídeo que a gente precisa minimizar esse sofrimento. Eu não quero ser causa de dor, de sofrimento, de gemer no íntimo, né, como disse aqui, e não quero angustiar o pai nem o filho. Por isso que eu preciso ser santo cada vez mais, e é um desafio que eu lanço aqui para você, é que você também minimize o sofrimento do nosso Pai Celestial e de Cristo pelas tuas ações, pelos teus pensamentos, pelas tuas palavras, pelos teus desejos, por todas as tuas obras. Então, é um convite que eu faço. Vamos minimizar o sofrimento deles. E aí a gente vê que lá no capítulo 17, aí, Cristo se ajoelha, né, depois de dizer isso, que ele estava angustiado, e ele ora ao Pai Celestial, e a oração dele é extraordinária, que eles não conseguiram nem escrever, não tinha condições de escrever aquilo que ele estava falando, né? Mas a multidão testificou isso. E depois que ele termina a oração dele, ele se levanta, e aí é interessante que depois da oração, ele diz que mas tão grande era o júbilo da multidão que ficaram prostrados. E aí, levantando-se do chão, e levantaram-se do chão, e ele disse-lhes: bem-aventurados sois por causa da vossa fé. E agora, eis que é completa a minha alegria. Há uns minutos atrás, eu não sei quanto tempo levou a oração, mas ele estava angustiado pela iniquidade, não daquele povo, daquelas pessoas que estavam ali. Com aquelas pessoas ele estava feliz. Então ele está dizendo que o sentimento que ele estava tendo com aquelas pessoas era um sentimento de alegria completa. Então ele falou: eis que agora é completa a minha alegria. E depois de haver proferido essas palavras, ele chorou. Mas agora não foi um choro de tristeza, mas um choro de alegria. E eu fiquei pensando na minha própria vida. Infelizmente, talvez eu tenha feito o Senhor, talvez não, tenho certeza, tenha feito o Senhor chorar de tristeza pelas minhas iniquidades, pelas coisas erradas que eu já fiz na minha vida. Também aqui o Senhor está dizendo que ele ele chora também de alegria quando a gente se arrepende, quando a gente muda, quando a gente vai na busca da santidade e puxa, ele se alegra, ele chora de alegria. Então, que as lágrimas que o Senhor derramar de você, por você, sejam de alegria, porque você tem sido fiel. E eu quero fazer isso também. Eu espero, né, não deixar o Senhor triste, a ponto de chorar de tristeza, de angústia por minha causa. Então, é o convite que eu faço para você. Faça com que o Senhor chore de alegria pela sua forma de agir, pelas tuas obras. E depois aqui na Escritura, diz que depois ele havia proferido então essas palavras, né, uma oração, e ter dito ao povo: olha, eu estou tão feliz por vocês, a minha alegria é completa. E ele chora, né, de alegria. Ele então pega as crianças e abençoa cada uma das crianças que estava ali. E está dizendo que ele abençoou uma a uma, ele abençoou cada criança. E depois que ele fez isso, ele abençoou e orou por elas ao Pai.
Então, que momento maravilhoso. E depois disso, diz o versículo 22, depois de haver feito isso, chorou de novo. Um choro de alegria. Derramou lágrimas de felicidade. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Fazer o Senhor chorar, sim, mas de alegria. De regozijo pela nossa forma de viver como Ele deseja. Quando Cristo estava na Terra, e aí eu vejo, né, que Cristo era muito como o Pai, né? Na verdade, é totalmente semelhante ao Pai em tudo. Cristo, ele veio, né, e aí naquele momento em que ele estava aqui na Terra, que ele foi lá visitar, ver Lázaro, né, que ele tinha morrido, e lá reviveu Lázaro, ele foi, e quando ele chega lá, e as pessoas da aldeia estavam chorando, Marta e Maria estavam chorando, e naquela hora ele também chorou. Ele chorou com os que choram. Talvez o choro seja por vários motivos, mas eu penso que ali ele chorou, porque ele estava vendo aquelas pessoas chorarem. Mesmo sabendo que Lázaro iria reviver, né? Ele chorou com eles. Então, o choro é algo tão importante. Eu não quero aqui ficar, né? Mas a pessoa que não chora, então, que não derrama lágrimas, ela não se emociona, não sente o Espírito? Absolutamente não é isso. Mas o choro é um dom do Espírito, né? Que a gente deve até buscar, né? Você que não consegue chorar, busca aí, chorar é tão bom. Chorar traz claro, o choro de alegria, né? O choro de tristeza realmente é bem complicado, né? Mas o que eu queria dizer é que nós aprendemos com o rei Benjamim, naquele discurso fabuloso, ele disse que a gente deve chorar com os que choram. Então, chorar com as pessoas que estão sofrendo, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor chora também com o nosso sofrimento. Mas eu não quero que o Senhor, pessoalmente falando, não quero que o Senhor chore por mim pelos meus erros. Mas se ele chorar de alegria, ou mesmo se ele chorar quando eu também estou triste e está chorando comigo, eu sei que ele está me consolando nos momentos de tristeza que eu passo na minha vida. Então ele chora. E aí também a gente vê o quanto os céus choraram quando, por exemplo, 1/3 dos nossos irmãos na vida pré-mortal se rebelaram contra o Pai e foram lançados aqui na Terra. Eu sempre digo isso, né? Porque é uma coisa que é difícil da gente compreender, a gente não entende, não sabe tudo o que aconteceu na vida pré-mortal. Aliás, a gente sabe muito pouco. Na verdade, eu sei, por sentimento próprio, que o Senhor sofreu. Porque na Escritura diz até, né, na seção 76, fala que os céus prantearam, os céus choraram pelos nossos irmãos, com certeza. Chorou por cada um deles. Eles eram filhos de nosso Pai Celestial. Com certeza nós choramos também, porque nós vimos os nossos irmãos indo embora. Talvez irmãos, não só irmãos, mas amigos que nós fizemos ali. Muitos deles talvez eram muito próximos de nós. Então, com certeza nós também choramos. Mas o nosso pai e seu filho sofreram com aquilo também. Na alegoria de Zenos, no Jacó, no capítulo 5, a alegoria de Zenos é uma das maiores demonstrações de amor, porque para mim ali, a coisa mais importante da alegoria de Zenos, você pode falar, puxa, mas não entendi nada que diz ali, mas eu queria que você, eu vou ler uma escritura, queria que você focasse nisso, que para mim é a coisa mais importante, que é o amor de Deus por seus filhos. Tudo que ele faz para salvar você e a mim. Então ele disse assim, no versículo 41 de Jacó 5, ele diz:
E aconteceu que o senhor da vinha chorou e disse ao servo: que mais poderia ter feito eu pela minha vinha? Porque ele viu que ele adubou, ele cuidou, ele molhou ali, né? Foi lá, regou, cuidou, fez tudo, tirou as pragas, cortou, fez tudo que podia. É assim que o Pai Celestial trabalha com a gente. Ele faz tudo por você. Ele faz tudo. Mas naquele momento ali ele chorou. Chorou porque, puxa, eu fiz tudo que eu podia. E aí no 47, o que mais, porém, poderia eu ter feito na minha vinha? Por acaso deixou minha mão de cuidar dela? Não. Então, coloca você aqui, tá? Eu me coloco aqui no lugar, eu sou a vinha, assim, né? Então você é a vinha, você é uma das vinhas ali, você tá ali, uma das parreiras, né? Vamos dizer assim, ali. Então você é ali. Aí ele está dizendo, olha, que mais eu poderia ter feito? Por acaso deixou minha mão de cuidar de você? Não. Eu cuidei de você e cavei ao seu redor, e podei-a, e adubei-a, e estendi a mão quase todo dia, e o fim se aproxima. E sinto cortar todas as árvores de minha vinha, e lançá-la ao fogo para que sejam queimadas. Quem é que corrompeu a minha vinha? Então ele está dizendo, olha, eu fiz tudo que eu podia, eu cavei, eu adubei, eu podei, eu fiz tudo, eu estendi minha mão todos os dias, o dia inteiro, eu fiz tudo, o que mais eu poderia ter feito? Então o Senhor deu o Salvador Jesus Cristo para nós, ele veio, ele morreu. O que mais você quer? O que mais o Senhor poderia fazer por você? Ele te consola, ele te perdoa, ele tem paciência com você, ele te ama, ele te protege. E o que você tem feito com isso, tudo que ele te dá? E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo: vamos, cortemos as árvores da vinha e lancemo-las no fogo, para que não obstruam o terreno de minha vinha, porque fiz o que pude. O que mais poderia eu ter feito pela minha vinha? Que coisa, né? Tá? Então, infelizmente. E eu me coloquei aqui no lugar e falei, e aí, né? Se eu, depois de tudo que o Senhor fez por mim, e se eu não fizer aquilo que Ele deseja de mim, quando eu morrer, eu vou ser cortado. E eu não quero, de forma alguma. Mas eu preciso agir, eu preciso demonstrar esse meu amor por Ele através das minhas obras. Então a gente fica olhando, depois de tudo isso que a gente falou aqui, que nós conversamos, eu fico pensando, ponderando em como que é, quão grandioso é o nosso Pai Celestial, quão amoroso Ele é por nós. E às vezes eu fico pensando, mas como é que é o Pai, né? Eu já pensei várias vezes isso, já até fiz vídeo aqui falando um pouquinho sobre isso, mas eu quero repetir, como será que é o Pai, né? Então, o Pai, eu fico pensando, né? Não é na aparência física que eu quero focar, mas eu queria nas atitudes. Como é que será que é o Pai? O que ele faz? Como é que ele ama a gente? Quais são os pensamentos dele? Quais são os desejos dele? Eu fico pensando. E aí, se a gente para pensar, fala, mas como é que a gente sabe como é o Pai? Como ele age? Como ele... Aí, é só a gente ver Cristo. É só a gente aprender a história do Salvador Jesus Cristo. Porque é exatamente, se o Pai tivesse no lugar de Cristo ali, ele faria a mesma coisa. Porque Cristo falou que ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Ele fazia aquilo que ele sentia, ele sentia o que o Pai sentia, ele agia como o Pai agiria, ele pensava como o Pai pensava.
Então é exatamente igual. Então Cristo, o elder Holland, ele falou, né, num discurso chamado A Grandiosidade de Deus, ele fala assim, nesse sentido, Jesus não veio para melhorar a visão que Deus tinha do homem, mas sim para melhorar a visão que o homem tinha de Deus, e para suplicar-lhes que amassem seu Pai Celestial, como ele, Cristo, né, sempre os amou e sempre os amará. Então, é olhar para Cristo e a gente sabe exatamente como é o Pai. Então, o chorar, né, falamos muito do chorar, falamos muito ali, né, de Cristo, do Pai, dos sentimentos que eles têm, né, tanto o Salvador como o nosso Pai Celestial tem por nós. E o chorar é um dom do Espírito, né, como eu falei. Como o Elder Scott ensinou isso, outros apóstolos e profetas têm ensinado que o choro é um dom do Espírito. E eu achei tão interessante que eu tive uma experiência, para encerrar o nosso vídeo hoje, eu tive uma experiência como selador muito, muito poderosa. Eu selei um casal primeiro, e eles tinham 3 filhos. As idades assim aproximadas, 12, 8, e tinha um de 5 anos, que era o mais novinho. Era uma família tão linda, uma família que você percebia que eles eram tão focados no Evangelho, que eles eram felizes. Quando eles entram na sala, né, na sala de selamento, o sentimento do Espírito foi muito poderoso. E aí eu fiz o selamento do casal, e depois de selar o casal, entraram os filhos. Foi muito difícil de conter as lágrimas. Todos na sala estavam chorando. Os filhos entraram e eles também sentiram o Espírito e eles também choraram. O menino de 5 anos, que era o mais novinho, quando eles se ajoelham no altar para serem selados, ele chora copiosamente. Um choro do Espírito, sabe? Um choro mas um choro de alegria. Eu não sei explicar, mas aquela criança estava sentindo o Espírito de Deus. E mesmo sendo novinho, sendo uma criança tão... 5 anos, gente. Que entendimento tem? Mas ela estava com o Espírito de Deus. Então, com o Espírito de Deus, ela sabia o que ela estava sentindo, ela entendia. E naquele momento, foi um momento tão grandioso. E quando eles se levantam, todos eles, como família, se abraçam. E todos nós ali chorando. Porque essa é a alegria. Essa é a alegria que a gente vai sentir na eternidade. Com certeza, naquele dia, o Senhor chorou de alegria por aquela família. O Senhor chorou por aquelas crianças sendo seladas aos seus pais. Porque o selamento não é um selamento só entre marido e mulher, e filhos e pais, é entre filhos, pais e Deus, e Cristo. Então, aquilo é tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, que foi difícil conter as lágrimas. Eu digo isso a você, e volto aqui com aquele desafio, aquele convite. Eu sei que você vai cometer coisas erradas, eu sei que você vai fazer, eu também vou fazer, mas vamos minimizar, vamos nos arrepender imediatamente. Quando a gente fizer algo errado, imediatamente vamos nos arrepender, para que o Senhor então possa chorar de alegria e não de tristeza. Vamos fazer o Senhor chorar porque está feliz com as nossas atitudes. Então, é esse desafio que eu deixo para você, esse convite para você e para mim, obviamente. Eu preciso minimizar cada vez mais o sofrimento de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Eles já sofreram demais
todos nós. Te vejo no próximo vídeo.